Olá, tudo bem, pessoas? A partir de agora, a TV João Marcos está no ar. O vídeo de hoje é bastante sério. É uma coisa que eu tenho e, evidentemente, escondi isso por muitos anos. E só agora, aos 26 anos, eu estou colocando esse problema para fora. O nome disso? Transtorno de ansiedade social, mais conhecido como fobia social, que é vulgarmente chamado. Mas João, por que você está fazendo esse vídeo sendo que você é uma pessoa extrovertida, aberta, comunicativa, engraçada? Se você está me perguntando isso, é sinal de que você não me conhece muito bem. É um sinal de que você não conhece o outro lado do João. Um lado mais triste, mais derrotado, frustrante. Um lado que está tentando se reerguer dos tombos que levou da vida durante muitos anos. E olha, essa coisa de eu colocar a máscara da expansividade para esconder meu sofrimento, né? Que eu dizia para todo mundo, eu sou alegre, expansivo, olha, eu disfarcei muito bem, viu? Enfim, como esse meu relato, você vai entender muito bem o porquê eu tenho esse problema e como que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu vou começar dizendo que esse problema começou lá da infância primária, lá atrás, mas que ao longo do tempo o caso ficou cada vez mais crônico. Aqui em casa, eu sou uma pessoa muito fechada. Não converso muito, não me abro, não falo dos meus sentimentos. Acho que aqui eu só falo o essencial para minha mãe ou quando alguém pergunta alguma coisa aqui. Mas aqui em casa eu já tive algumas crises de ansiedade, né? Por exemplo, fantasiar algo ruim, palpitar, né? Ter muitas palpitações, suar demais. E a minha mãe ficava apavorada, tipo, meu filho tá muito ansioso. Além de que quando eu era criança eu ficava pulando, correndo e andando de um lado e pro outro e não conseguia parar quieto. Até para comer eu sempre fui muito ansioso. Além de que em casa eu sofri algumas repressões, né? Tipo, tinha alguma briga, eu não podia falar nada, mas por dentro me dava umas crises de pânico, me dava raiva, eu tremia de raiva também, né, quando acontecia alguma coisa. E, nossa, é muito tenso. Na escola, então, nossa, era um tormento, tanto no fundamental quanto no ensino médio. Eu sofria bullying, rejeição, repressão e muitos julgamentos por conta da minha orientação sexual. Na hora do intervalo, eu ficava sempre sozinho. Não interagia com as pessoas, me resguardava demais, não conversava com ninguém. E por causa disso, né, desses bullying, né, que eu sofria no colégio, eu me escondi, entendeu? Eu me isolei de todo mundo para tentar me proteger dessas pessoas e situações que me faziam mal. Tipo, nesse sentido eu era o diferentão da sala. Teve caso de amigo que mudou comigo porque por causa dessa minha personalidade introspectiva, tímida, né, com tendência a me retrair. E o pior, ele me obrigava a mudar para agradá-lo. Mas eu sofri pra caramba com trabalhos em grupo, então, pior. Primeiro, acontecia o seguinte, quando todos formavam os seus grupos, eu era o resto. Acontecia de o professor me encaixar em algum grupo, mas, tipo, na hora da discussão, eu não falava nada. Eu não discutia, eu não mostrava opiniões contrárias sobre o assunto. E eu me sentia muito mal com isso. Isso sem contar que muitos me cobravam uma posição do tipo, vai João, faz alguma coisa, você tem que se mexer, você tem que opinar alguma coisa, mas
para quem tem esse problema de fobia social é bem difícil, é bem complicado. E eu me sentia muito péssimo com tudo isso. Eu saía do colégio mal por eu não ter ajudado naquele momento. Isso também foi para a faculdade. Infelizmente aconteceu a mesma coisa. Desde 2010 eu estou tentando fazer alguma coisa com a minha vida e não consigo. Em 2010 eu fiz um semestre de rádio e TV, mas não rolou. Em 2011 eu fiz 5 semestres de jornalismo. E isso conta um ano que eu fiquei parado por conta de problemas financeiros, mas também não rolou. No ano passado eu voltei para a rádio e TV por processo de transferência e estava cursando o 4º semestre, mas também não rolou. Cara, por que não rolou nesse tempo todo que você trocou de faculdade? O que acontece? Bom, os motivos são alguns dos sintomas da fobia social. Em primeiro lugar, no meu caso eu estou falando, eu tenho uma personalidade muito introspectiva e tímida. Aquela pessoa que olha muito para dentro e também tem uma tendência a me retrair, além de ser muito inseguro com tudo na minha vida, seja profissional, acadêmica, social, tudo. Por exemplo, quando eu estou em uma situação social em que eu tenho que me interagir com as pessoas, dentro já começa a me dar um pânico, uma palpitação, uma extrema ansiedade. Já teve casos que eu precisava resolver algo importante e por uma extrema vergonha, por grande medo, eu deixava o caso para lá. Um caso bem recente, depois que eu sofri o acidente, fiquei mais de um mês com a tipoia, eu tinha que fazer fisioterapia para movimentar o meu ombro esquerdo. Está aqui que eu machuquei. Mas no dia que eu chego lá, o médico me fala que depois que tira a tipoia, é vida que segue, que não precisava fazer fisioterapia. Eu já cheguei até a questionar, mas depois eu desisti. Ou seja, por muito medo ou vergonha de brigar pelo meu direito, eu deixei o caso para lá. Mas a minha sorte é que a minha mãe falou com um colega dela que é fisioterapeuta e ele me passou os exercícios, né? Quer dizer, ele passou os exercícios pela minha mãe me ensinou e eu tive que fazer aqui em casa, né? Essa foi a minha sorte. Mas a questão é, e se eu não tivesse a minha mãe, como é que eu ia fazer? Entendeu? Com a questão profissional, também teve alguns casos de fobia social. O meu primeiro emprego foi como promotor de vendas. Eu me demiti no 3º dia porque eu não conseguia abordar as pessoas por sentir muita vergonha mesmo, e era da fobia social. O segundo, eu tive que muitas vezes abaixar a cabeça para demonstrar que eu estava errado em algumas situações, né? Resultado, aguentei quase 6 anos nele e resolvi sair, porque era muita gente, eu estava lidando com gente falsa, com gente que só sabia resolver as coisas na base do grito, e porque eu já estava de saco cheio, eu queria novos ares, entendeu? No terceiro, no caso atual, né, do qual eu estou afastado, no começo eu só falava sobre o trabalho com os colegas, mas quando começou a melhorar a minha comunicação com eles, justamente eu sofri o acidente no fim de outubro. Ou seja, ao longo da minha vida eu fui engolindo sapo, eu fui dando amém a todas as situações, né? E cada vez o caso, né, de fobia social foi se cronificando. Cada vez eu ia me retraindo cada vez mais, ia me afastando das pessoas, e aí é um problema muito sério. E é por isso que eu não estou conseguindo realizar muita coisa na minha vida, por causa desse problema, dessa extrema vergonha, desse extremo medo de comunicação e tal. E aí você começa a tentar,
E quando você começa a se frustrar com as tentativas, logo você se deprime. E é aí que vem a depressão. É muito foda, gente. Muito foda mesmo. O que eu tô falando aqui não é frescura, não é brincadeira e muito menos uma sacanagem. A partir de hoje, de agora, vocês estão conhecendo um outro lado do João. Um outro lado do João que já sofreu bastante, né? Com tudo que eu relatei aqui. E por isso que causou a doença, né? Por isso que o caso foi se cronificando cada vez mais. O transtorno de ansiedade social, gente, é algo extremamente sério, assim como qualquer outra doença. Além de atrapalhar muito a vida de quem sofre este mal. E foi por isso que, não aguentando mais me frustrar tanto com essas experiências, que agora aos 26 anos eu resolvi procurar um tratamento adequado com um psiquiatra bom, né, de boa qualidade. Porque senão eu vou ficar patinando e não resolve nada. Eu já me trato com a psicóloga já faz quase 8 anos, né? E em janeiro eu comecei a me tratar com um psiquiatra. Logo, eu estou tomando medicamentos, né, um antidepressivo para diminuir a ansiedade, mas a terapia com a psicóloga para trabalhar técnicas de relacionamento e tudo mais. E ainda mais por cima, que eu também estou fazendo teatro, né? As aulas de teatro têm me ajudado bastante a trabalhar com essa coisa também da comunicação, de desinibir e tudo mais. E também é óbvio que é uma coisa que está me fazendo muito bem, que está me libertando aí desse problema gradativamente. E aos poucos isso está dando resultado, né? Como a minha mãe disse, agora eu tenho que encarar. E eu já comecei 2016 com isso, já encarando de frente esse problema. Portanto, se você que está me assistindo agora conhecer alguém que sofre deste problema, ou até você mesmo que está assistindo agora o meu vídeo, que também sofre deste problema, eu aconselho a você procurar um profissional o mais breve possível. Porque quando você desenvolve um transtorno de ansiedade, tudo é conectado. A partir desse pode chegar a muitos outros problemas, até piores, como ter depressão, e já teve gente, né? Já teve casos de pessoas que já se suicidaram com isso. E uma coisa importante que eu gostaria de frisar sobre psiquiatra: existe ainda muito preconceito quando as pessoas falam que psiquiatra é coisa para louco. Gente, nada a ver com as calças, nada a ver. Não pode ter esse tipo de preconceito, porque é ele que vai te dar o diagnóstico e te dar melhores orientações quanto à sua situação. Portanto, quem te disser isso, simplesmente ignore. E pense na sua saúde em primeiro lugar, tanto física quanto mental. Se cuide, se trate. E como já disse um amigo meu que está se curando desse problema, ele fala assim pra mim: sempre pense positivo, tá? Sempre. E esse garoto é o Leonardo Mengozzi, né, que eu conheci ele por aqui pelo YouTube. Aliás, um grande abraço para ele, né? E ele é uma pessoa que está me ajudando muito nessa questão, né? A gente tem conversado bastante sobre o assunto. Esse vídeo também é dedicado a ele. E no mais, gente, eu vou atualizando vocês com relação ao tratamento e as atitudes de mudanças, ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Se você tiver alguma dúvida, comente abaixo, porque eu posso responder da melhor forma possível para vocês, explicar melhor. Se você conhece alguém
que sofre de fobia social, que está se tratando desse problema, mande esse vídeo para a pessoa, peça para falar comigo, qualquer coisa, né? Vamos trocar, né? Vamos trocar ideias, vamos interagir, vamos nos ajudar e vamos criar laços, né? Criar forças para que a gente se livre desse problema aí de uma vez por todas, tá bom? E não esqueça, né, gente? Se inscreva no meu canal, comenta, compartilha, dê o seu joinha, porque a sua participação é muito importante para que ele cresça cada vez mais. Um grande beijo para vocês, muito obrigado pela atenção, né? Agora vocês já conhecem aos pouquinhos, estão conhecendo aos pouquinhos do meu outro lado. Peço para que vocês rezem por mim, né? Pela minha recuperação. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!